Amém? Amém. Vamos lá na palavra do Senhor, em 2 Crônicas, no capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Sisaque ataca Jerusalém. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido fiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor: Vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Aqui é a história de Roboão, que é filho de Salomão, que continuou o reinado depois que Salomão morreu. E aqui fala da forma que Roboão assumiu esse reinado. E como Roboão se afastou do Senhor quando achou que por si, pelas conquistas dele de construir uma cidade fortificada, já era o bastante. E aí se afastou do Senhor. E nisso que se afastou do Senhor, o Senhor trouxe sobre eles o rei Sisaque para que viesse conquistar. Aqui a gente entende muito que muitas vezes Deus permite certas situações justamente para você se encontrar no Egito e ali você vê como era bom servir ao Senhor. Como era bom estar servindo um Deus misericordioso, um Deus que ali pela sua graça não deixava você ser consumido, que pela sua misericórdia não deixava você ser afetado por outras coisas. E Roboão, achando que a força dele estava já nas conquistas dele, que ele já tinha feito ali, aquela cidade estava forte, que nada ia atingi-lo, que nada ia atacá-lo, se afastou, simplesmente desobedeceu a aliança do Senhor, afastou-se da aliança do Senhor e viu e colocou as suas forças num braço de carne, num braço humano. E o que seria de nós se Deus nos abandonasse, né? O que aconteceria com a gente se Deus realmente nos abandonasse? Às vezes acontece a situação em que você acha que Deus te abandonou, porém Deus não abandonou. Porque se Deus abandonasse, o inimigo chegaria de forma devoradora, destruidora, que você não resistiria. Assim como Roboão recebeu do Senhor essa disciplina, porque por ele se afastar de Deus, deixar a lei do Senhor, deixar a aliança do Senhor, foi que Deus permitiu que o rei egípcio atacasse eles. Então ali Deus permite certas situações, justamente para nós percebermos o quanto nós precisamos ver o poder dele, declarar o poder
poder dele e ver o quanto ele é fiel a nós, apesar da nossa infidelidade, apesar, às vezes, da nossa situação com ele, da nossa posição com ele, mas ali ele demonstra a misericórdia, que nem aqui no próximo nós vamos ver. Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Porque apesar de eles terem feito isso de errado, eles sabiam que a justiça de Deus estava vindo pela atitude que eles tomaram. Muitas vezes você não entende por que o agir de Deus está vindo dessa forma, mas uma atitude que possa ter causado isso foi o que gerou o agir de Deus de uma forma que não está sendo compreendida no momento. Mas quando há compreensão do agir de Deus, você declara que o Senhor é justo, que o Senhor faz a obra dele da maneira que agrada a ele e da melhor forma que ele possa trabalhar e tratar em nós. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Se arrepender é o primeiro passo. Se arrepender daquilo que está fazendo de errado, ou se arrepender daquilo que já fez, verdadeiramente é o primeiro passo para Deus dar o livramento, para Deus entrar com as providências, para Deus agir e operar da forma mais sobrenatural que possa acontecer. Porque ali houve o arrependimento dele. E a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14 mesmo diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então o Senhor vai ouvir o arrependimento, o Senhor vai ouvir o clamor daquele que se arrepender. Deus permitiu sim aquela provação, mas Ele queria que o povo se colocasse novamente na presença dEle e visse o quão errado eles estavam sendo, saindo e se afastando da presença de Deus, adorando outros deuses, deixando a aliança que Deus já tinha com Davi, que Deus teve com Salomão, que era pai de Roboão. E nisso, que eu estava lendo que Roboão, ele assumiu o reinado do pai dele muito novinho, né? Ele tinha mais ou menos entre 17 anos. E para hoje, vamos dizer, uma pessoa que é nova assumir um cargo desse, que vamos dizer, assumir a presidência, alguém com 17 anos, não saberia como governar o país daquele jeito, não saberia como governar aquele reinado. Tanto que numa dessas falta de sabedoria que ele não teve do pai, ele acabou ouvindo os jovens e não os mais velhos que passaram a sabedoria. E por isso ele pagou também contra a revolta do povo que teve contra ele. E quando o Senhor, assim, então, se humilhar é esse primeiro passo, de se arrepender, de ver que a mão do Senhor virá sobre você, mas precisa se arrepender. Sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. O Senhor estava com eles, mas não deram valor. Então, na mão do inimigo, eles vão aprender a clamar e se voltar para Deus novamente. Então, em meio à situação, você se volta para Deus da forma que você nunca se entregou, da forma que você nunca deixou Deus falar o seu coração, da forma que você nunca deixou Deus envolver você na presença dele. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Aqui, quando aconteceu essa situação, creio que o rei Sisaque, que havia atacado e conquistado ali aquele reinado de Roboão, ele não levou só as coisas materiais, mas levou a esperança e levou também a fé deles, que eles já tinham até, na verdade, esquecido que era por Deus que eles estavam ali. Que era porque Deus abençoou Salomão, abençoou Davi, que ele estava no poder. E por uma falta de sabedoria, paga o povo todo, né? Mas, que nem assim, muitas vezes a situação, ela não está roubando só o bem material, ela não está roubando só o dinheiro, mas ela está roubando a paz,
ela está roubando o sossego, ela está roubando aquilo que você tem de mais valoroso, principalmente a nossa fé no Senhor, principalmente a nossa esperança em Deus. A situação ela causa mais isso é mais desconfortável do que qualquer perda material. E é nisso que Deus traz a reflexão de se humilhar, de se arrepender, de ver que Deus, que é muito melhor você estar com Deus no deserto, sim, do que nas mãos dos egípcios. Que é muito melhor você ver o maná de Deus cair no deserto do que você ver a sua frustração a sua frustração pelo rei egípcio, quando eles estavam lá no Egito. Sempre que o rei ia ao templo, o Senhor os guarda empunhava os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Robão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá havia algo de bom. O que nós devemos fazer é se humilhar, se arrepender. É que nem aqui eu coloquei assim aqui no meu... Porém, quando Deus os entrega nas mãos de Sisaque, eles percebem que o melhor é servir a Deus do que os egípcios. Aqui, Roboão não preparou o coração para buscar o Senhor, por isso teve um reinado diferente do seu pai e do seu avô Davi. E aqui em Provérbios 13, 24, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Porque foi isso que Deus fez com eles. Deus disciplinou eles dessa forma, permitindo que Sisaque chegasse até eles. E a forma de eles se arrependerem, de eles se voltarem e se inclinaram para o Senhor, foi aonde a misericórdia de Deus veio e não os consumiu totalmente. Deus veio e deu o livramento a eles. Então Deus quer dar esse livramento nesta noite, mas tem que haver o arrependimento. Por isso, reconhecer nossos pecados e aceitar a disciplina de Deus é o sinal do verdadeiro arrependimento. Então vamos reconhecer aquilo que está diante do Senhor, que não está agradando Ele. Reconhecer, declarar: Senhor, realmente, meu Deus, eu não estou agindo corretamente diante do Senhor nisso, ou eu sei que eu estou errada nisso, mas eu preciso do Senhor. E Ele vai vir, Ele vai trabalhar, Ele vai transformar, Ele vai entrar com as providências dEle na vida de cada um de nós. Lá em Tiago 4:6 ele fala ainda: mas ele concede graça maior, por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então vamos nos humilhar ao Senhor nesta noite, vamos nos humilhar diante da presença daquele que merece a nossa humilhação, porque Ele vai trazer a resposta que nós vimos buscar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então essa é a palavra do Senhor: arrependimento, reconhecer que precisamos do Senhor, reconhecer que erramos, mas que o Senhor, pela sua misericórdia, não nos consome, pela sua graça não somos consumidos. E declarar que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele é o Deus das providências, que Ele é o Deus que vai trazer aquilo que nós estamos buscando nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Tu és grandioso, Tu és santo, 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 meu Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo, sou eu mais uma vez, buscando a Tua presença. Vou te falar o que aconteceu. Preciso tanto de Ti. Me revela o que fazer. A resposta está em Ti. Com Teu vento vem me levar. Tua vontade é o melhor. Vem me encher, me dirigir.
Pode dizer, diga para ele, de tomar e não devolver mais. Tua vontade eu quero ser. Espírito me tome, não devolve. Santo Espírito de Senhor, queremos fazer a tua vontade, Senhor. Aleluia, Espírito, me tome, não devolve. Santo Espírito de Deus. Vamos dizer que Ele é santo nesta noite. Vem nos santificando, Senhor, nesta noite. Purifica o nosso coração nesta noite. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira toda a dureza, Senhor. Toda a incredulidade, meu Pai. Vai arranjando agora, tem essa liberdade, Espírito Santo. Vem nos santificar nesta noite. Aleluia, Senhor. Santifica o nosso coração. Queremos ser santos, Senhor. Como Tu és santo. Aleluia. Santo, Santo, Espírito de Deus. Santinho, digno, Espírito de Deus. Digno, digno, Cordeiro de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Ele se agrada quando Ele ouve o teu aleluia, o teu glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Santo, santo, santo é o teu nome. Cordeiro Santo. Oh, aleluia, Senhor. Que tira os nossos pecados. Que perdoa os nossos pecados. Que não lembra mais deles, Senhor. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você pode Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. É no Teu tempo, Deus. É no Teu relógio, Senhor. Aleluia. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. 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 O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. 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 O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. Quem era Davi naquela nação? Era o menor entre seus irmãos. Pastoreando ovelhas no campo ficava. Em meio àquela relva Deus adorava. Mas enquanto isso o tempo corria, o ponteiro do relógio do céu se movia. De repente Deus falou com Samuel: o relógio está marcando o último segundo. Vai ungir a Deus, rei de Israel. Enquanto você vai orando, adorando, exaltando, o ponteiro do relógio lá no céu está marcando cada instante que se passa, se aproxima da hora que Deus programou para te dar vitória.
Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo pra te entregar a bênção, o Senhor está agindo, vai glorificando aí porque chegou a hora. O último segundo vai bater agora. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. 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 O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. Quem era Esther que ninguém sabia? Somente Cora da alguém lhe conhecia. Mas enquanto ela a Deus adorava, o ponteiro do relógio do céu trabalhava, marcando os segundos pra mostrar a hora que Deus tinha programado pra lhe dar vitória. Esther foi vencedora, assim a história diz. Quando o relógio marcou os últimos segundos, Deus lhe fez rainha daquele país. Enquanto você vai orando, adorando, exaltando, o ponteiro do relógio lá no céu está marcando cada instante que se passa, se aproxima da hora que Deus programou para te dar vitória. Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo pra te entregar a bênção, o Senhor está agindo, vai glorificando aí porque chegou a hora. O último segundo vai bater agora. Aleluia, Jesus. Nós cremos, meu Deus, que é no teu tempo, que é no teu relógio, meu Pai. Está batendo o último segundo, meu Deus, para derramar a vitória e declarar, Senhor, sobre nossas vidas, meu Deus. Está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. 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 O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. O relógio está marcando o último segundo. 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 Está chegando a hora da tua vitória. Aleluia, Jesus. Creio, Jesus. Está chegando a hora da tua vitória, Deus, em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Envolver nesta noite para nos ensinar, nos dirigir, amém? Como foi dito que o Espírito Santo venha nos dirigir nessa noite através da outra pregação agora. Que ele já começou desde o início falando nos nossos corações, dando instruções, né? Vamos estender as mãos para cá. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, como já foi dito, nós sabemos que o Senhor já colocou uma palavra no coração da tua serva, Pai. O Senhor já sabe aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Eu só te peço agora, Senhor, que em nome de Jesus, tu venha com a tua porção dobrada sobre a vida da tua serva, Senhor. Que o teu Espírito fale através dela, Pai. E neste momento eu já repreendo agora, meu Pai, com toda a ingerência do mal agora, em nome de Jesus. Aonde houver um espírito, Senhor, tentando tirar a atenção, tentando distrair ou fechar esse coração nesta noite, nós já lançamos ele agora para longe daqui. Vai para o inferno em nome de Jesus, Pai. Nada vai tirar a nossa atenção, Pai. E nada, nenhuma preocupação, Senhor. Toda ansiedade agora vai ser lançada sobre Ti, Pai. Porque nós queremos aprender mais de Ti nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira toda a resistência da nossa carne, Pai. Faz com que os nossos ouvidos, nessa hora, venham ser ouvidos ungidos por Ti. Para que o Espírito Santo possa falar ao cada coração aquilo que deseja falar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória
Glória a Deus. Também da igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria. Mais um dia na casa do Senhor, na presença. Mais uma semana vencida. Em meio de luta, dificuldade, prova. Porque o inimigo se levanta, mas se levanta para cair. Se levanta para trazer desânimo, mas o nosso Deus é maior. Porque diz a palavra do Senhor, maior é que está em nós, do que está no mundo. E esse Deus te trouxe aqui neste lugar para falar no teu coração nessa noite. Glória a Deus por isso. Como nós estamos nesse propósito, né? Nessa campanha, a pastora até tinha comentado comigo, fala sobre a vida financeira, eu fiz um pequeno estudo, que Deus ia falar mais ao nosso coração, né? Nos dando direção, porque a palavra do Senhor diz que a vontade dele é que a gente vá bem em todas as coisas, inclusive na área financeira, né? Sem hipocrisia nenhuma. Não é teoria de prosperidade, nada disso, mas nós precisamos, né, ser abençoados para os nossos compromissos, para poder comer o melhor dessa terra, como é a promessa de Deus. Amém. Amém? Vamos começar com a palavra inicial, depois nós vamos estar estudando. Aleluia. Eu coloquei assim, um título para o estudo: 3 princípios para ter uma vida financeira abençoada, próspera, né? Para frutificar. Eu queria que você abrisse comigo no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Princípio: Deus em primeiro lugar. Amém? Ageu, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares vós em casas apainadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Pode se sentar aqui, aleluia. Vamos dar uma passada pela história. O Senhor então pega o profeta Ageu, incomoda, levanta o nome de Deus e diz: vai falar para o meu povo que a minha casa estava em ruínas, estava destruindo o templo do Senhor. E o povo, diz a palavra do Senhor, que o povo estava preocupado com si próprio. Querido, eu não estou querendo dizer nada com relação à sua casa em si, até eu vou ler isso aqui. As casas, eles indicavam que elas tinham um telhado apainado, ou paredes ricamente decoradas. As pessoas moravam em casas acabadas ou luxuosas. Então, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. A Bíblia diz que nós temos que comemorar essa terra se obedecer e ouvir a voz do Senhor. Então, eu não estou dizendo que você tem que ter uma ruim casa, não é nada disso que Deus está querendo dizer nessa noite. Tem que ter o melhor sim, um lugar para você morar, para você repousar, né? Em nome de Jesus, para quem não tem casa, eu creio que Deus vai providenciar, como Ele deu para mim. Porque depois eu vou falar: o Senhor deu minha casa, vai dar. Se você não tem onde morar, se você não tem casa própria, eu creio que Deus é um Deus abençoador, mas não é isso. O que o Senhor falava ao meu coração, e é que muitas vezes, querido, nós, para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração, às vezes nós colocamos Deus em segundo lugar. E vem como primeiro título, colocar Deus em primeiro lugar. Não, o Senhor estava naquele momento puxando a orelha do povo, que o povo estava preocupado com as casas, casa física, enquanto a casa espiritual do povo, que era um lugar de adoração ao Senhor, porque hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas naquela época habitava em casa construída por mão humana. Até vir o Senhor Jesus, Ele foi para o Pai e disse que viria o Consolador, que mora e habita em nós, e aleluia por isso, e é por Ele que eu estou aqui, que você veio a este lugar. Mas o que o Senhor estava querendo falar ao meu coração, querido, é que nós precisamos, muitas vezes, nos posicionar no Senhor
e fazer aquilo que Ele requer de cada um de nós. Querido, não sei se tem alguém com o ministério parado, se posiciona no Senhor. Fazer a vontade de Deus, querido, é colocar Deus em primeiro lugar. E as demais coisas são acrescentadas. O povo estava preocupado com si, com a casa, com adorar a casa. E Deus queria que o povo reconstruísse o templo. E falando da parte financeira, nessa noite, querido, você escolheu a primeira parte, você veio buscar o Senhor na casa do Senhor, mesmo em meio à chuva, ao frio. Mas Deus quer de nós a primazia, buscar Ele em primeiro lugar, para que Ele possa abençoar. E nós estamos falando de área financeira nessa noite. Aleluia. Então, querido, buscar o Senhor em primeiro lugar, eu coloquei como 3 coisas. Primeiro, fazer a obra dele. Quem tem chamado não pode ter ministério parado, porque ministério parado impede Deus de agir. E Ele colocava no meu coração, tem que se posicionar. Amado, para eu estar pregando hoje aqui na casa do Senhor, a gente deixa milhares de coisas para estar aqui. Eu coloquei Deus em primeiro lugar e Ele acrescenta tudo. Você veio buscar o Senhor nessa noite, colocou Ele em primeiro lugar. Então, para que Deus venha abençoar as demais coisas, é colocar o Senhor em primeiro lugar, fazer o que Ele tem requerido de cada um de nós. Vamos comigo no Evangelho de Mateus? Você passa 3 livros aí. Obrigada, Aninha. Deus abençoe. Depois nós vamos... Tá ótimo. Obrigada, amor. Deus abençoe. Mateus 6. O povo estava colocando Deus em segundo lugar. E Deus queria ser abençoado. E Deus começava a exortar o povo dizendo, olha o que vocês estão vivendo. Recebe, coloca isso aqui teu folhado, não está vendo lucro. Não está usufruindo, não é isso que Deus tinha para o povo dele. Depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele diz, eu sou dono de todo ouro e toda prata. Não é que ele queria a quantidade de dinheiro, ele queria a obediência, ele queria o primeiro lugar. O primeiro lugar no coração, no pensamento, na atitude, fazer a vontade do Senhor. Em Mateus 6, muito conhecido. Aleluia. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino, a vontade de Deus do alto e a justiça. Busca a palavra do Senhor, anda embaixo da palavra, obedece a palavra de Deus, que tudo será acrescentado. Aleluia. Tudo que nós precisamos, tudo, querido, é buscar Deus em primeiro lugar. Amém. Volta comigo no livro do profeta Ageu. E o povo então preocupado com uma série de situações, muitas vezes até com concorrência, porque um tinha a casa melhor do que o outro. Deus falou, não é isso que eu quero, vai ficar tudo aí. Eu tenho o melhor, porque ele era o dono de todo o ouro e toda a prata e continuava sendo. Vamos comigo, querido, para conseguir passar tudo. João. Então deixa marcado aí, que se você tiver como marcar. Vamos em João, que estou vendo ali o relógio começa a correr. Coloquei um monte de coisa para poder explicar. Vamos em João. Lucas, querido, me perdoa. Lucas 10. Um antes só de João. Lucas 10. Já costumo deixar marcado para ir mais rápido, né? Para a gente conseguir. Lucas 10, 41 e o 42. Lucas 10, 41. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, anda inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Aleluia. Queridos, eu escutei milhares de pregações sobre Marta e Maria.
vou defender Marta porque nós somos mulheres, queremos ter a casa arrumada, as coisas, precisamos, é uma obrigação. Mas o que o Senhor estava dizendo, ela escolheu a melhor parte, porque ela sabia que em mim estava tudo aquilo. Oh, aleluia, aquele que veio para salvar o mundo, o dono da bênção estava lá. Tudo iria ficar aos pés do Senhor, estava a bênção, o milagre. Deus te fala nessa noite, querida, quieta teu coração. Me busque em primeiro lugar, que tudo Deus vai acrescentar. Faça o seu melhor para o Senhor. Você buscou hoje. Amado, como o nosso culto aqui é no sábado, então a nossa semana começa no sábado, embora a semana comece no domingo. É o primeiro dia da semana, é domingo. Mas começamos o sábado buscando o Senhor, a primeira parte, o resto Deus acrescenta. Amém. O que você precisa. Amém. Então lança diante do Senhor, aleluia, a tua confiança e a tua ansiedade. Eu já vi pessoas não irem para o culto, preocupada com o outro dia. Não vai resolver o outro dia. Aleluia. E buscar a direção do Senhor, Ele trabalha. Aleluia. Primeiro princípio para ter uma vida financeira próspera, buscar Deus em primeiro lugar. Segundo, eu coloquei obediência. Estamos falando de vida financeira. Vamos em Malaquias 3. Texto extremamente conhecido, mas quando eu estava estudando, eu falei, meu Deus, quanta coisa. É o último livro do Velho Testamento, Malaquias 3. Nós vamos estudar a partir do segundo. Nós estamos falando de vida financeira. Deus quer te abençoar. Deus quer abrir as janelas do céu, mas Ele quer nos ensinar como isso acontece. Amado, só através da perseverança Deus abençoa. Eu vejo a Aninha com o Nenê. Eu desde grávida, antes conheci o Senhor, né? Depois de 5 anos de casado, foi que a gente planejou de ter um neném. Eu e a minha mãe, nós íamos para a igreja de carrinho, de chuva, de tudo. Quando fiquei um período sem carro, buscando ao Senhor, perseverando no Senhor. Eu vejo ela quando ele não é fácil, é luta para estar com criança pequena na igreja. Depois meu filho correndo na igreja e perseverando. Hoje a gente colhe os frutos, querido, mas a perseverança, sempre colocando Ele em primeiro lugar. Enquanto eu fazia o estudo, Deus começou a fazer um filme na minha vida nessa noite. Estou aqui pregando hoje, querido, mas comecei ali no Ministério Infantil. Começamos ali de trás. E Deus vai acrescentando, querido. Continua perseverando, que grandes coisas Deus tem para fazer. Mas é perseverar no Senhor. É colocar Ele em primeiro lugar. Eu lembrava que teve um período que tinha um pastor na casa de oração. Os irmãos não conhecem o pastor Adriano. É uma bênção mesmo. Um homem de Deus mesmo. E ele tinha colocado um estudo à noite na sexta-feira. E eu chegava de bicicleta sozinha. Depois, quando ele ia me buscar na igreja, que ele trabalhava até tarde, eu ia de bicicleta, às vezes garoava. E tinha 20 e poucos anos na época. E nós íamos para a igreja de bicicleta, eu ia de bicicleta, e Deus começou a passar um filme. Hoje, amado, a gente colhe o fruto, mas a perseverança de antes não persevera no Senhor, querido, que Deus tem bênção para liberar. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. O roubo tocante aos dízimos e ofertas. Nós estamos falando de vida financeira, de direção de Deus para Deus abençoar. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Oh, glória. Já foi falado sobre isso aqui, sobre a mão do Senhor. Presta atenção, eu não mudo, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós não fomos consumidos, pela aliança dEle. Oh, glória a Deus. Ele tem compromisso com a palavra. Quem obedece, colhe bênção de Deus. Eu sou Senhor, eu não mudo. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Pai, o que está acontecendo? Por que eu tenho que retornar ao Senhor? Retornar é voltar. E o povo perguntava, tem que voltar por quê? O que nós fizemos de errado? Perguntava para o Senhor, através do profeta Malaquias, que era a boca de Deus naquele momento. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Querido, para
Para aqui. Você quer ter uma vida abençoada financeira? Amém. Tem que ser dizimista e ofertante do Senhor. Já está perguntando você. Sou. Me converti, eu falei que era 14 anos, 15 anos, fiz a conta certinha. Em 2001 me converti. Em maio eu aceitei o Senhor. Em setembro eu me batizei na Igreja Renascer em Cristo. Desde aí eu sou dizimista e ofertante ao Senhor. Por isso eu estou no altar dele, estou falando isso diante do Senhor. E tenho visto Deus agir na minha vida. Passei dificuldade sim, passei prova como todo mundo, mas tenho visto Deus abrir as janelas. Então, querido, você que é dizimista e ofertante, eu te convido a se posicionar. Não é para mim, não é para a pastora, é para você ser abençoado. Estou aqui como um canal te ensinando aquilo que Deus colocou para que eu trouxesse para você nessa noite. A Bíblia diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus. E diz, está roubando quem? Está roubando a Deus. Olha que sério. Ah, é fácil? Não é fácil. Houveram situações, querido, que eu recebia... Eu fui professora contratada um tempo. Depois, quando eu tive neném, me afastei pelo INSS. E por ser contratada da prefeitura, da Praia Grande, na época... A gente às vezes era chamada em maio, aí ficava até o final do ano. Em resumo, quando eu me afastei, eu recebi um terço do que eu tinha que receber. E Deus me passou uma fita hoje. Eu estou aqui só para te ajudar, para te ensinar. Querido, eu recebi, naquela época eu estava recebendo tão pouco, e mesmo assim, eu sempre tirei do Senhor. Sempre. Eu estou ensinando para você os segredos de vitória na área financeira. Nós estamos falando sobre isso. Tem um momento que é difícil, mas primeiro é do Senhor. E quando a gente começa a analisar a nossa caminhada com o Senhor, como eu disse, faz 15 anos com o Senhor, você vai vendo Deus operar, e às vezes achamos que hoje eu estou entregando e amanhã já tem que colher uma árvore frondosa. Ele pode fazer isso? Pode. Porque Ele é Deus. Só que na verdade Ele quer obediência, Ele quer perseverança, Ele quer que você continue. Então hoje eu tenho muitas bênçãos para falar na área financeira, eu posso contar, mas é perseverando no Senhor. Então, querido, eu te incentivo a continuar sendo dizimista. Seja fiel no pouco, que no muito Deus te coloca. Hoje é difícil, eu sei que é difícil, querido. Amanhã Deus abre as janelas dos céus. Oh, glória a Deus. Agora, homem a Deus, todavia, vós me roubais, eis em que te roubamos? Nos diz, não faz. Olha que sério, com maldição sois amaldiçoados. Por que me roubais vós toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. É a palavra dele, é a promessa dele, ele não é para que imita. Amado, quem é fiel no dízimo e na oferta? O Senhor. Aleluia, oh glória a Deus. É promessa, eu abro a janela. Ele diz, me prova nisso. Olha que Deus ousado nessa parte. Pode me provar. Eu me responsabilizo pela minha palavra. Oh glória a Deus, é Ele que está falando. E bênção sem medida. Mas querido, entregar com o coração alegre, feliz. Ai, mas eu tenho que levar o dízimo para a igreja. Deus não recebe, então não entregue. Estou aqui para ensinar você. Deus não quer esmola, Ele não precisa. Depois nós vamos viajar. Eu sou o dono de todo ouro, toda prata, diz o Senhor dos exércitos. Ele quer obediência. Às vezes é difícil, querido, entregar, consagrar o altar do Senhor, mas Ele está vendo ali, querido. E você está plantando sementes para você mesmo colher, porque Ele não precisa. Ele é dono de tudo, aleluia. Oh, glória a Deus, eu quero que você seja abençoado. Estou aqui para ensinar, para ajudar você. Estou falando o que eu vivi, querido. Estou falando o que eu vivi. Por vossa causa, repreenderei. Quem repreende é o Senhor. É o único que tem poder. Como? Através do dízimo e fé, da sua obediência. Ah, mas por quê? Porque assim que Ele criou, querido, Ele não vai contra a palavra dele. Então é um estatuto, é um regimento que o próprio Deus criou. É como a lei, a Constituição. Glória a Deus que tem esse juiz Moro aí, que tem a abertura na lei para poder, pela mão do Senhor, está fazendo justiça neste país. Porque nós temos uma Constituição.
Temos a lei municipal, a estadual e federal. E temos essa lei aqui, querido, que é ela que nós temos que seguir. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vide do campo não será estéril, diz o Senhor. Então, amado, aquilo que você produz, eu não sei, cada um tem uma fonte de renda, diz a palavra do Senhor que ela não vai ser estéril. Então ela tem que dar frutos disso, porque é a palavra dele. Então quando você vai orar ao Senhor, querido Senhor, a tua palavra diz isso, eu quero viver o melhor, está aqui, eu estou entregando para o Senhor. E você pode recitar a palavra de Deus. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Aleluia. Então, o segundo ponto, querido, que nós acabamos de ver, aleluia, obediência. Em Isaías, no capítulo 59, para mim já fica mais fácil, que eu já deixo tudo marcadinho. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías 59 diz assim, ó. 59:2. Então, quando eu não cumpro o mandamento, eu estou em desobediência, por sua vez eu estou em pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha que sério. É muito sério. Quando eu leio a palavra, eu tremo, querido, porque eu tenho que ter uma vida correta diante do Senhor. Eu não sou uma animadora de palco, eu tenho que ver aquilo que eu prego. É muito sério isso, porque primeiro eu tenho que viver e estou passando isso para você. Olha que sério, diz que o rosto do Senhor, ele está encoberto. Então nessa noite, querido, como já foi falado várias vezes, sobre liberar perdão, se existe algo. Eu estou falando na área financeira, mas de repente você fala, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas se tem algo que você sabe que te separa, a Bíblia diz, olha, a palavra diz que está encoberto e não ouve a tua oração. Olha que sério, Deus não responde a oração. Se existe algo, porque o pecado separa de Deus. Então se existe algo nessa noite, se concede diante do Senhor, para que você seja abençoado por Deus nessa noite, aleluia. E eu creio que você quer ser abençoado, aleluia, glória a Deus. E o terceiro, querido, terceiro ponto que eu coloquei aqui, então o primeiro, princípio, para ter a vida financeira, buscar Deus em primeiro lugar. O segundo, obediência. E o terceiro, aproveitar as oportunidades. Vamos comigo em Gênesis, capítulo 41. Uma pessoa que sofreu muito, Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, tá? 41. Eu deixo separado, até não me atrapalha, mas eu vou ver. Gênesis 41. Uma pessoa que sofreu muito, mas soube aproveitar. Gênesis 41 diz assim, a história de José, todos nós conhecemos a história de José, sofreu, foi vendido, foi humilhado, depois fizeram uma nação com ele, foi para o cativeiro, estava preso, situação, conhecemos a história de José. Diz assim a palavra, você separa alguns versículos, Gênesis 41, amém? O primeiro versículo diz assim, ó, passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se de pé junto ao Nilo. Pula para o 14 comigo. Então o Faraó mandou chamar a José e fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isto em mim, mas Deus fará resposta favorável a Faraó. Glória a Deus. Primeira coisa, querido, um homem que não perdeu a oportunidade. Aleluia. Ele sofreu, foi medido, tudo isso era plano de Deus para a vida dele. Só ele sabe o que ele passou lá dentro daquele lugar.
deve ter ficado doente, uma série, se você for aprofundar, mas eu não quero entrar neste mérito. Eu quero dizer, uma pessoa que obedeceu, mesmo numa situação difícil, aceitou o plano e a vontade do Senhor para a vida dele. Primeira coisa, querido, que ele fez, ele reconheceu, presta atenção no versículo 16, quando José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Um homem que sabia, querido, que era por ele, por meio dele e para ele. Olha como é que Deus faz. Ele passou, se ele tivesse se crescido naquele momento, ele ia voltar para aquela masmorra. Estava diante de Faraó e podia ser dizer só, não, é o Deus que eu sirvo, que vai revelar a você, Faraó, o sonho. Lá em cima, ele ganhou um ponto enorme com o Senhor. Esse realmente é o meu servo. Mesmo, e o que Deus está falando? Temos que ser humilde, reconhecer que tudo é o Senhor. Se eu estou aqui pelo Senhor, você está aqui pelo Senhor. Aleluia. Não perdeu a oportunidade, mas deu agora que era devida, que era Deus. Aleluia. Deus começava a mudar a história desse homem. Aleluia. Reconhecer que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele não perdeu a oportunidade de falar de Deus. Naquele momento, falar, pera um pouquinho. Que Deus é esse? Que esse moço está lá esquecido na masmorra. Oh, glória a Deus. Mas era o Deus que começava a mudar e exaltar a vida de José. Quando damos a honra a quem é devido, ela volta em meio de bênção. Porque o ser humano, ele tem a nossa mania é sempre achar que somos nós. Deus começa a fazer porque eu estudei, porque eu sou bom. Não, é por ele, por meio dele, para ele. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Coração humilde. Oh, glória a Deus. Vamos para a segunda folha aqui. Vamos no versículo 33. Isso, Gênesis. Agora, pois, escolheu o Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha. Ele começa a dizer a Faraó o que ele tinha que fazer. Faça isso, Faraó, e põe administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte aos administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Saber administrar o tempo de crise. Homem de visão. Amado, nós estamos vivendo um tempo difícil, estamos. E o que Deus quer de nós? Que saibamos e tenhamos entendimento e sabedoria para administrar o tempo de crise. Ó, Faraó, vai vir uma situação difícil aí, faz isso, mas temos que guardar. Então, querido, se há uma possibilidade de guardar, guarde. Peça a Deus sabedoria, porque às vezes, amado, nós passamos situações na área financeira por falta de sabedoria. Peça ao Espírito Santo que administra a sua vida. Cada um sabe o que ganha, e pedir a Deus que consiga administrar. Glória a Deus, e esperando que Deus mande o mais e o melhor dele. Mas tem que ter administração. Administrar em tempo de crise, há tempo de gastar e tempo de guardar. E quando há possibilidade de fazer reserva. No 37, José como governador do Egito, glória a Deus. Conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que é o Espírito de Deus, oh glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus. Era um homem que tem o Espírito de Deus, deu glória a Deus, foi guiado pelo Senhor e foi exaltado. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Oh, glória a Deus, aleluia. Que possamos ser assim, queridos, ajuizados e sábios, para administrar, para ter juízo. E para fechar essa parte aqui de José,
Ele prosperou no Egito. O que Deus estava falando no meu coração? Querido, o Egito representa o mundo. O mundo está em crise. Oh, glória a Deus. Mesmo o mundo em crise. Oh, glória. Deus pode te prosperar. Está entendendo? Quando Deus falou, eu falei, Senhor, Deus começou a falar no meu coração. O mundo está em crise. O Egito estava em crise, passou a ser que lá estava prosperidade, porque tinha um servo de Deus. Porque deu glória a Deus, porque foi direcionado pelo Espírito do Senhor. Aleluia. O mundo está em crise, querido, mas Deus quer fazer de você, José, ser a diferença no mundo de crise. Quando? Quando eu sou dizimista, quando eu sou ofertante, quando eu dou a honra a quem é devido, que é o Senhor, quando eu peço Deus sabedoria para administrar. Então, querido, mesmo mundo em crise, quando o Senhor falava no meu coração, mesmo mundo em crise. Aleluia. José prosperou no Egito. O mundo estava passando fome, a situação passava, e José fez a diferença ali. Aleluia, glória a Deus. Volta comigo no profeta Ageu. Capítulo 2. Eu creio que ele está chegando a glória da segunda casa. Aleluia. Está chegando a glória do segundo templo, da segunda casa. Que ele está chegando a glória. Deus mudando a situação sua. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso é assim a palavra do Senhor. Que dentre vós que tenha sobrevivido contemplar esta casa na sua primeira glória. E como a vedes agora? Não é nada como aos vossos olhos. Querido, eu estou falando da sua situação. Nós estamos falando financeira, mas quando a gente ministra a palavra, o Espírito Santo de Deus fala com cada um de uma maneira diferente. Então, de repente, você olha a situação hoje, está como nada. Para o versículo 3. Segundo a palavra da aliança que fizeste convosco, fiz quando saíste do Egito, e meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, querido. Eu sempre gosto de anotar alguns pontos para a gente só fechar a palavra. Depois nós vamos orar. Primeira coisa, querido. Aleluia. Colocar Deus em primeiro lugar. Primazia na sua vida. Aquilo que Ele requer tem que fazer porque o que Ele pede. Buscar o Senhor. Continuar orando, buscando, clamando, lendo a palavra, determinando. Segunda coisa, querido, você tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, obediência. Se existe algo para lançar fora, lance, pedir perdão, perdoe, fechar brecha, fecha. Cada um sabe da sua vida. Terceira coisa, querido, como Deus foi com José, num tempo de seca, Deus tira aquele homem lá do calabouço. Porque ele era a chave de Deus para mudar a história de Israel. E ele iria alimentar a casa dele. Olha o que Deus faz. Quer dizer, aquele que foi que humilharam, acabou ele ainda abençoando. Olha o que é um coração perdoador, hein? É sério isso. É muito sério. Deus levanta esse homem, dá sabedoria a esse homem pelo Espírito de Deus. O Egito, então, não passa necessidade numa época de seca, porque aquele homem, guiado pelo Senhor, guarda alimento. E eu creio, querido, que mesmo num tempo de crise, Deus pode te abençoar, Deus pode te prosperar. Você pode ser um José na terra do Egito, na sequidão do mundo. Aleluia. Quando obedecemos e damos glória ao Senhor, e Deus fala da glória da segunda casa. Quer dizer, um tempo... Porque até então, só saquetel furado. Quando nós seguimos a direção, aquilo que Deus requer da nossa vida, começamos a colocar num depósito, num bom tesouro, né? Quando colocamos o tesouro, no bom tesouro do Senhor, Deus abençoa. E o que Deus quer? Que você venha usufruir do que você ganha.
Essa é a vontade dele. Não que vá pelo ralo, saquetel furado, você não vê. Deus tem bênção para a igreja, é isso que ele quer. Amém? Vamos orar, coloca a mão no seu coração. Eu não tenho mais tempo, queria falar mais, mas... Glória a Deus. E essa é a direção, assim, querido, para a tua área financeira nessa noite. Mas de repente, se você precisa de uma outra área, pega a palavra do Senhor, guarda no seu coração, guarda no bom tesouro aqui no coração, essa aqui. Eu creio que Deus vai frutificar. Agora eu fui perder o querido, fique de pé, vamos orar. Colocar diante do Senhor. Te convido a ser dizimista, ofertante, a obedecer, para você viver o melhor de Deus na tua vida. Glória a Deus. Quando eu falei com relação assim, nós tínhamos um comércio, e esse comércio ele fechou, e fiquei um tempo na casa da minha mãe, e olhando ao Senhor, né? Sabe aquelas orações de crente doido, mesmo que chega diante do Senhor e fala, Pai, a tua promessa diz isso, né? Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Ainda que o Senhor tiver que levar uma pessoa para ir embora, para São Paulo, olha que oração de um crente doido. Você tem que ser ousado, querido. Quando você tem a ficha limpa diante de Deus, você pode entrar no ato, no Santo dos Santos, e falar, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou obedecida ao Senhor, somos pecadores. Mas nós estamos caminhando, procurando andar em santidade. Então, querido, você que não tem casa, presta atenção, Deus mandou falar isso. Em casa, eu vou fazer. Eu falei, eu não sei o que você vai fazer. Mas, ainda que se eu tiver que mandar uma pessoa para São Paulo, nós começamos a procurar casa. E meu filho sempre foi bem gordinho, fortinho. E a minha mãe andava com aquele menino suave, meu Deus, e procurava casa. E não dava nada certo. Enfim, o marido tinha um amigo dele. E passou, acho que, eu não sei, passaram tão poucos dias, né? Ele chega para mim e falou, Jaque, o Sérgio está indo para São Paulo. Opa! Olha a oração de crente que ele tem que determinar. Ele está querendo vender a casa dele. E é onde eu moro, os irmãos conhecem ali perto da Caixa Econômica Federal. Porque eu falava, o dinheiro só vai dar para comprar nada, não, pelo amor de Deus. Da pista, não estou falando, eu estou dizendo da quantidade que é mais barato, né? Ou eu comecei a procurar na Mirim, no Solemar, e Deus aqui preparou no céu melhor. Aleluia, Jesus. Então, querido, Deus, ele leva a gente embora, eu não sei. Quando ele falou isso, olha o que ele falou para mim. O Sérgio está indo para São Paulo. E eu falei, foi isso que eu disse. Tem que ser usado diante de Deus. Então, querido, Deus pode dar casa para você, Deus pode mudar a situação, Deus restitui a vida financeira, e Deus tem abençoado, e glória a Deus por isso. E eu creio que Deus vai te abençoar a sua também. Mas tem que ser usado diante do Senhor. E a mãe do Senhor me lembrava do dízimo, da oferta, muitas vezes, passando dificuldade, e ali fiel. Aquilo que Deus coloca no seu coração. E Ele abre as janelas do céu. Esse é o nosso Deus. Também vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Então, querido, toca o coração e sentimento. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, que é verdade, que diz que ela não volta para o Senhor vazia. Pai, obrigado porque o Senhor nos ensina, nos direciona. Aleluia, a palavra de Senhor corrige aquilo que ama. Por quê? Porque a tua vontade é ver o teu povo abençoado. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada um nessa noite. Pai, abre as janelas dos céus, Pai, como diz a tua palavra. Pai, tem gente que pede milagres urgentes. O Senhor é o Deus do milagre urgente. O Senhor é o Deus do já. Pai, eu não sei da onde, Senhor, como diz o Senhor, abala os céus e a terra. E manda chuva na terra seca. Abre as janelas do céu sobre o teu povo. Abençoa, Pai. Pai, se a causa da justiça libera. Pai, se a herança libera. Pai, libera as vendas, os contratos. Libera milagres. Traz existência aquilo que não existe, Pai. Abre porta de trabalho. Não sei, Pai, o que o teu povo precisa. Faz milagre nessa noite. Abala, Senhor, os céus e a terra. Está sabendo o teu povo, Pai. Como gastar, onde gastar. Pai, que teu povo venha comemorar dessa terra. Mas sempre, Senhor, tendo um coração, Pai, voltado a Ti, reconhecendo que veio do Senhor. Pai, sempre obedecendo, tirando a Tua parte, Deus, para que a maldição não venha sobre eles. Eu coloco a bênção sobre a vida deles, Pai.
profetiza o milagre, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que ele aplauda ele. Glória a Deus. Agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor falou nesta noite. Ajuda a nossa fé nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos incomodar a orar mais durante essa semana, a buscar mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê direção, Pai, daquilo que nós precisamos fazer, cada um, Senhor. O Senhor dá uma direção diferente. Aquilo que é necessário, Pai, para chegar no centro da Tua vontade, Pai. Que durante essa semana o Senhor possa falar o nosso coração. Mas o Senhor só pode falar o nosso coração se nós desejarmos que o Senhor fale. Porque o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Então nós temos que abrir a porta do nosso coração para que o Senhor possa falar e nos dar cada dia mais direção, Pai. É isso que eu te peço durante essa semana. Visita os nossos familiares mais uma vez, Senhor. Guarda todo mundo, Senhor. Guarda os nossos familiares, guarda os teus servos, Pai. Como eu sempre tenho te pedido, guarda os pastores da Praia Grande, Senhor, em nome de Jesus. Que estejam todos guardados na palma das tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os outros ministérios também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que o amor do Pai, o amor do Filho e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. E a igreja diz: amém. Graças a Deus. Glória a Deus.